Tem algum tempo que eu tenho planejado ter um diálogo inicial com algumas pessoas, mas devido ao perfeccionismo nem inicio. Então eu vou começar mal para tentar aperfeiçoar e chegar em algum lugar. No primeiro momento eu pensei em falar sobre modo infinitivo. É uma classificação linguística, tipos ou estados de verbo. E esse em específico, que é o infinitivo, tem como característica específica não carregar nenhuma marca de pessoa e, por óbvio, por constituir-se no infinitivo, ele não se conjuga. Do que eu estou falando? Então, em outras palavras, o modo infinitivo é o modo que o verbo está naquela língua sem nenhum tipo de conjugação, sem nenhum tipo de flexão. Ele não tem modo específico, não tem tempo, não tem variância em pessoa, número, tampouco grau. O objetivo da maioria das pessoas que provavelmente vão assistir esse vídeo é absorver algum conhecimento no idioma americano, no idioma inglês. Mas eu gosto de aprender um idioma comparando ele com outros idiomas e entendendo ali como funcionam essas diferenciações. Eu já devo ter tido essa conversa com a maioria das pessoas sobre a diferenciação entre as línguas analíticas e sintéticas. No caso das línguas analíticas, o próprio verbo não vai ter nenhuma variância quando ele não tiver flexão, porque a flexão nas línguas analíticas acontece pela junção de uma outra palavra de cada um desses estados junto com o verbo que vai ser alterado. Já no caso das línguas sintéticas, que é o caso do português, há uma variação total. A gente está acostumado, porque em português os verbos no infinitivo eles têm uma terminação padrão. Sentir, amar, ler, vai ser sempre assim. Já no caso do alemão, os verbos no infinitivo eles têm uma sempre, na maioria das vezes, não é sempre, não é unânime a terminação com essas letras no final, mas ela se caracteriza primordialmente porque é a partícula zu, zu e um verbo, zulügen, zuliden, mentir, cantar. Já no caso do inglês, que é o nosso objetivo, o padrão é a partícula to e o verbo. O verbo não vai ter uma terminação padrão, não adianta tentar, mas é necessário apor o verbo com essa partícula para simbolizar que ele está no infinitivo. Isso vai ter mais sentido quando mais para frente a gente for analisar esse verbo dentro de uma sentença. E aí isso vai caracterizar um contexto. Então assim, nós somos levados, por causa do português, a imaginar que só a constituição dessa parte da palavra eu consigo representar graficamente o sentido, o significante. Aliás, o significado. Por uma questão técnica, habitual e lógica, é necessário apor com essa partícula. Tanto que acostuma-se a frequentar o dicionário
E percebam que os verbos são grafados com essa partícula primordial antes do radical. Fim.